Sabe a coisa que mais me incomoda no ambiente cristão atual? É que falar a respeito de Jesus gera incômodo. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Você pode também, claro, verificar se o sininho tá apertado mesmo, se você está recebendo os vídeos. E mais do que isso, você pode assistir vídeos na sequência. Assim, a tua timeline fica um pouco mais convidativa para conteúdo teológico, que é o que a gente faz por aqui. E hoje eu queria compartilhar com você um pouco a respeito desse incômodo no cristianismo atual, brasileiro, americano, cristianismo de hoje, que é um cristianismo que tem problema com Jesus, que quando a gente fala de Jesus ele fica incomodado. Quando a gente fala de Jesus no seu ministério terreno, em especial, isso gera um certo comichão, gera uma certa necessidade de dizer, não, mas espera aí, Jesus também é, e uma necessidade de enfatizar aspectos da vida de Jesus que são bem pontuais. Então você fala de um Jesus amoroso, você fala de um Jesus gentil, você fala de um Jesus que no seu ministério terreno ele demonstra o fruto do Espírito ali, o fruto do Espírito que Paulo descreve em Gálatas 5 o tempo todo, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. Quando você lê os evangelhos, essa é a figura de Jesus. E você fala de Jesus nesses termos e gera incômodo na sequência. Logo aparece alguém para dizer, não, mas espera aí. Dois argumentos muito comuns. Pô, Jesus é Jesus, não quer dizer que a gente tenha que ser assim. Esse é o pior de todos, né? Porque o Novo Testamento tem aquela fórmula, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, exatamente. E a ética do Antigo Testamento segue a mesma lógica, né? Sede santos como eu, Deus, sou santo. Então a imitação de Deus no Antigo Testamento, a imitação de Cristo no Novo Testamento, então essa é até um tanto infantil. Ah, mas Jesus é Jesus, ele consegue, a gente não. Ele consegue, a gente tem que imitar. A outra não, mas espera aí, Jesus também virou as mesas no purificação do templo. É um episódio que o cara tem pra mostrar de um Jesus mais agressivo. E aí você olha que tipo de agressividade é essa, e com quem, e a circunstância, e você fala assim, não, totalmente dentro do contexto cultural, dá pra entender perfeitamente. Mas o meu papo aqui não é hoje, o meu papo é onde foi parar o Jesus de verdade? O Jesus que se parece muito com o Jesus da minha avó, que a minha avó me ensinou, que parece com aquilo que a sua avó gostaria que você fosse. Claro, talvez você que esteja me assistindo não tenha tido contato com a sua avó, mas eu acho que mesmo que você não tenha tido contato com a sua avó, você é capaz de imaginar uma vovozinha e um netinho, e como a vovozinha quer que o neto seja quando ele for jovem. Será que ela quer que aquele neto seja desbocado, agressivo? Será que aquela vovó quer que aquele neto seja um machão? Ou será que ela quer que ele seja gentil, estudioso, esforçado? Que é mais ou menos o relato que a gente vê a respeito de Jesus nos evangelhos. Eu queria ler com você, com a Bíblia 365, o capítulo 6 do livro de Jeremias. Jeremias, o profeta Jeremias, ele diz assim no versículo 16 do capítulo 6 do seu livro. Assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor, perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho, andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem, não é esse o caminho que queremos seguir. Claro, no contexto de Jeremias, ao você se deparar com uma situação de tomada de decisão, perguntar qual é o caminho antigo certamente envolve perguntar qual é o caminho que a Torá orienta. Para nós cristãos, o caminho mais óbvio é perguntar qual era o caminho de Jesus. O caminho de Jesus e a Torá tem uma conexão muito grande, mas esse é o exercício que eu estou querendo fazer. Qual foi o caminho de Jesus? Eu costumo brincar com aquela pulseirinha da década de 90, começo dos anos 2000, o que Jesus faria? Todo gospel usou uma dessa. Você não pode perguntar o que Jesus faria se você não sabe o que ele fez. Quem é esse Jesus dos evangelhos? Onde está Jesus? Onde está o Jesus da minha avó? E quando eu lembro do Jesus da minha avó, onde está esse Jesus no meio da igreja? Porque o Jesus da minha avó era o Jesus do vinde a mim os pequeninos. O Jesus da minha avó era o Jesus das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que têm
fome, sede, de justiça. Justiça, em grande medida, pelo pobre. O Jesus que entra na sinagoga e abre o rolo de Isaías, ou melhor, recebe o rolo de Isaías e lê que veio proclamar libertação para o oprimido. O Jesus da minha avó era o Jesus que recebe a mulher sirofenícia e elogia a fé daquela mulher, assim como ele faz com a fé do centurião, um estrangeiro. O Jesus da minha avó, ele era muito parecido com o Jesus de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples. Um Jesus, em grande medida, simples, que faz um milagre de deixar simples algo infinitamente complexo, como é o reino de Deus. Aliás, o Jesus da minha avó era um Jesus que constantemente falava sobre isso, esse reino que a gente só é capaz de imaginar e desejar que ele aconteça aqui e agora. Venha a nós o teu reino, porque o Jesus da minha avó era o Jesus que nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como nos céus. Venha a nós o teu reino. Esse era o Jesus da minha avó. O Jesus da minha avó também era parecido com o Jesus do C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. O Aslan, poderoso, imponente, mas jamais cruel. O verdadeiro rei, mas nunca autoritário. Esse era o Jesus da minha... Onde está o Jesus da minha avó no cristianismo de hoje? Ou será que a gente quer só um Jesus violento, que nunca foi? Um leão gentil. O Jesus da minha avó, ele também era muito parecido com o Jesus de Lutero. Lutero, ao descrever Jesus, ele diz que Jesus escreveu a ressurreição não apenas em livros, mas em cada folha que aparece na primavera. A imagem de restauração que Jesus promove. O Jesus da minha avó é muito parecido com esse Jesus de Lutero, que imagina a restauração nas próprias folhas das árvores, que no outono e no inverno tinham caído e agora começam a aparecer nas copas, e ele diz, assim é a ressurreição que Jesus promete, escreve nos livros, mas também no seu coração, trazendo restauração para você. O Jesus da minha avó transformava gente violenta, gente mentirosa, gente avarenta. Transformava essas pessoas em expressão de amor e misericórdia. Esse era o Jesus da minha avó. Esse é o Jesus que continua vivo. O Jesus da minha avó é muito parecido com o Jesus de João Calvino. Calvino, ao descrever Jesus, ele diz que se Jesus não é pregado, ele permanece enterrado, como o seu evangelho é enterrado. E é claro que Calvino, como Lutero, como minha avó, creem que Cristo segue vivo até hoje. E portanto, aquele não era o Jesus da minha avó, aquele é o Jesus da minha avó, o meu Jesus, o Jesus do texto bíblico dos evangelhos, aquele que nos fez crer. Por isso me causa um profundo incômodo falar desse Jesus e perceber que ele provoca inquietação em quem deveria conhecê-lo, de andar junto. Esse é o convite que o próprio Jesus faz, de voltar aos caminhos antigos. Assim como Jeremias diz que ao voltar aos caminhos antigos, a gente encontraria descanso. Jesus, em Mateus 11, diz, vinde a mim, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você está profundamente incomodado com o cristianismo, assim como eu? Jesus está te convidando. Porque nesse nosso incômodo a gente também é convidado a observar o caminho antigo, eu e você. E ao observar o caminho antigo, ao observar Jesus, refrigério. É Ele quem nos alivia desse profundo incômodo, que num certo sentido talvez seja maravilhoso, porque o dia que Jesus parar de incomodar é porque o coração já foi cauterizado, ou é porque chegou o grande dia que Ele só está enxugando as lágrimas dos nossos olhos. Até lá, a gente prega
esse Jesus. Seu, meu, da minha avó, de Lewis, de Lutero, de Calvino. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.